Olá, turma. Emerson aqui. Hoje a gente vai responder uma dúvida muito comum aqui na Aratec Brasil, principalmente para quem é iniciante, que é a dúvida aqui do Rodrigo Souza. Ele comentou o seguinte: para o iniciante, é melhor começar por livros ou cursos? Bom, a minha opinião, e é muito delicado estar dando minha opinião própria como aluno e instrutor, é que para mim funciona a questão de videoaulas. E não entenda que, Emerson, você vai preferir indicar videoaulas porque aqui no link da descrição dos seus cursos você vive indicando videoaulas, cursos, treinamentos. Não leva para esse lado, tá? Aqui a gente está falando de metodologia de estudos. Tanto é que é muito importante eu deixar claro aqui para você que está querendo aprender programação, é iniciante, está começando do absoluto zero e ainda não encontrou qual que é a sua metodologia de estudo. É exatamente isso. Cada pessoa tem a sua própria metodologia de aprendizado. E outra, não é só a metodologia que é importante. Também você tem que ver se o instrutor, se o autor também, que a gente está falando de livros aqui no caso, é uma pessoa que vai conseguir passar a informação para você e você vai conseguir absorver aquilo ali. É muito bonitinho, termos técnicos, a pessoa falar termos técnicos ali. Quem é iniciante vê a pessoa falando termos técnicos, coisas complexas, algo assim que você não vai entender, que você vai ter que sair pesquisando se você for um aluno interessado. É muito bonito, mas você não vai aprender. Isso é difícil. Geralmente, quem ensina utilizando termos técnicos, quem ensina sem olhar a questão de facilitar o processo para quem está aprendendo, não é um bom instrutor. Eu sempre tirei isso como um aprendizado mesmo para mim. Eu sempre consegui identificar bons professores, ótimos professores, de péssimos professores. E lembrando agora aqui, por exemplo, na escola, na época do colegial, eu tinha professores aí que faziam simplesmente desenhos no quadro, o cara ficava gastando horas e horas desenhando, ilustrando mesmo o que ele estava querendo ensinar. Eu tive ótimos professores, professores de história, cara, que até hoje eu não sei como que eu lembro de algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, né? E até hoje eu lembro que eu realmente fixei aquele assunto porque o professor simplesmente ensinou. Ele literalmente desenhava aquilo no quadro, ou então dava uma ótima analogia para você poder estar assimilando a informação. Nesse caso, a gente está falando aí de um termo muito comum assim para quem ensina, para quem é instrutor, que é a maldição do conhecimento. Não sei se você já ouviu falar, mas professores que gostam de se aparecer, simplesmente se aparecer em cima dos alunos, mostrar que sabe um assunto ali, falando de termos técnicos. Cara, isso não vai ajudar o seu aluno. O professor mais está massageando o ego dele ali do que simplesmente ensinando. Então, fuja desse tipo de professor que vive falando termos técnicos, falando como se estivesse falando só com especialistas. Lógico que na parte acadêmica, quando você vai para uma faculdade, por exemplo, você tem níveis ali. Então, se você está no terceiro ano ali da faculdade que você está fazendo, é lógico que vai ter termos mais técnicos, os professores vão pular toda aquela parte básica. Mas, que nem nesse caso aqui, igual o Rodrigo Souza perguntou, né, para o iniciante, cara, você não pode dificultar, tá? Isso daí é o meu pensamento como instrutor, como professor e como aluno também. Então, se eu estou aprendendo algo novo e de repente o professor que está me ensinando ali, seja por curso, videoaula ou até através de um livro mesmo, tem muitos termos técnicos e a proposta daquele livro ou daquele curso é para alunos iniciantes, eu vejo que tem muita coisa técnica ali, cara, eu infelizmente eu caio fora. Eu não dou nem uma chance, sabe? Dá uma chance, ele dá uma pesquisada. Não, não é bom. Eu recomendo que você faça o mesmo. Agora, na questão de que se você vai escolher ou um curso em vídeo, através de aulas mesmo, videoaulas, ou se você vai escolher um livro, vai depender muito de você. Infelizmente, não tem como eu chegar aqui e falar para você assim, vai lá e compre videoaulas. Videoaulas são melhores do que livros. Não tem como chegar a você e falar isso daí. Eu vou estar sendo hipócrita, tá? Porque eu mesmo, dependendo do assunto e da matéria, eu sou mais visual. Eu preciso estar lendo ali mesmo, vendo figuras, eu preciso estar vendo imagens, né? Aí bem desenhadas. Dependendo do assunto, eu preciso de videoaulas. Eu preciso ali desacelerar a videoaula, preciso assistir mais devagar. Dependendo do assunto também, preciso que seja presencial. Nem livro e nem videoaula resolve para mim. Eu preciso ali de uma atenção particular da pessoa que vai me ensinar ali, do instrutor. Realmente ele vai pegar e vai me ajudar ali no passo a passo. E se eu tiver alguma dúvida, ele vai estar ali pronto, de prontidão, para poder resolver o meu problema ali. Então vai de cada um. Isso daí a gente acaba levando também, não só para cursos online, né? Não só para estudar remotamente, quem gosta de estudar em casa, acaba muitas das vezes tendo que estudar o EAD. Ah, mas faculdade por faculdade, eu vou estudar o EAD, porque é faculdade.
Cara, mas muitas vezes você vai se dar muito mal no sentido de não conseguir estudar, tá? Porque você é uma pessoa que precisa estar focada num ambiente onde vai te direcionar para o estudo. É o caso da faculdade. A faculdade presencial, ela tem essa vantagem. Quando você começa a fazer uma faculdade presencial, por exemplo, você começa a estar num ambiente onde está todo mundo ali focado na questão de estudo, de estudar. Então você não tem distração, por exemplo, aí do seu computador em casa, você não tem distração aí das pessoas te chamando para poder fazer outras coisas, você não tem a distração de ficar focando em outras coisas, entendeu? Na faculdade não, na faculdade você está ali, bom, a priori era para você estar ali estudando, né? Mas geralmente a maioria do pessoal aí já vai para a faculdade, mas a única coisa que faz ali, a última coisa que faz é estudar. Mas olha só, uma coisa que eu falo para você, pare para poder analisar o que funciona para você. E se eu chegar aqui e falar para você, olha, estude através de livros, será que você realmente é bom para poder estudar livros? Ou você é igual muitas pessoas que eu conheço, e até eu já fui um bom tempo assim, começa a ler 2 páginas ali, chega na terceira página, já não sabe o que foi lido na página anterior. Ou então, quem assiste videoaula, muitas das vezes, está ali assistindo videoaula com a mão aqui no queixo, assistindo a videoaula, não está praticando. Cara, não funciona, tá? Às vezes você é uma pessoa de anotação, eu mesmo sou uma pessoa de anotação, né? Eu sempre coloco aqui agora. Isso aqui é um hábito que eu criei, para mim funcionou. Eu descobri recentemente que para mim poder aprender é melhor utilizar o tal do caderninho de anotações. Eu também, igual eu falei, eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso ver as pessoas ali que estão me ensinando, a pessoa que está me ensinando, o instrutor que está me ensinando, ele tem que me mostrar exemplos práticos, não só um exemplo, mas vários exemplos ali. E assim que eu aprendo, assim que eu termino de assistir aquela videoaula, assim que eu termino de assistir, de ler aquele material, eu preciso criar a minha própria versão daquele exemplo. Então, você também precisa saber estudar. Não é só a questão do instrutor, não é só a questão da metodologia ou da maneira que você vai estudar, se é por videoaula, se é por livro, não é só isso. 50, vamos dizer que 50% é isso. Você precisa saber se você prefere videoaulas, se você prefere livros, se você prefere, muitas das vezes, estudar presencialmente ou através do EAD. E você também precisa saber os outros 50%, que é como que você realmente aprende. Se você gosta de anotar, se você faz resumos. Uma boa maneira de você descobrir como você aprende é começar a conversar com o pessoal que faz concurso. A galera que é concurseira aí, rapaz, tem muita metodologia. Aqui no YouTube mesmo, tem vários canais ensinando como estudar de maneira eficiente. E você vai ver que estudar de verdade, não é só assistir ou consumir conteúdo. Estudar é praticar, é colocar na prática. E a questão da prática, já aproveitando que a gente entrou nesse assunto, você vai ouvir muito falar durante o seu aprendizado, principalmente a galera iniciante, que, cara, é muito complicado e você não tem um dom. Talvez você sinta mesmo que você não tem o tal do dom da programação, por exemplo, vou falar aqui do nosso nicho, né, da nossa área, aqui do nosso setor, que é o setor de TI. Talvez você vai ouvir falar muito que você não tem o tal do dom. Mas a prática deliberada supera o tal do dom. Tá? Isso daí é algo que eu carrego comigo e eu já me superei muitas das vezes. Tá? Eu já superei várias vezes. Eu não sou um cara muito gênio nessa questão de programação. Eu não sou, assim, uma pessoa muito fora da curva, tá? Aquela pessoa que, nossa, aprende as coisas rápidas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Há quem seja, mas eu sempre vi pessoas assim que são muito melhores do que eu na programação e eu olhar e falar, nossa, como é que essa pessoa conseguiu assimilar isso tão rápido? Mas, através da prática deliberada, eu consegui superar essa pessoa. Não só essa pessoa, mas as minhas próprias dificuldades. Consegui me superar. Então, entenda, quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Isso é algo intuitivo. Muitas das pessoas podem falar, cara, isso é óbvio. Mas mesmo sendo óbvio, muitas pessoas não praticam. E eu queria colocar aqui uma regra para você, que quando você começar a estudar e você sentir uma certa dificuldade e achar que aquilo não está entrando na sua cabeça, ou você não está aprendendo, ou então não está ficando bom naquilo, entenda que existe uma teoria, tá? Mas eu gosto de utilizar essa teoria como uma base, porque para mim funciona exatamente. Entenda que o mínimo para você poder ficar profissional em alguma coisa são 10.000 horas de prática. Então, quando você está tendo uma certa dificuldade, se você tem uma certa dificuldade agora e mesmo assistindo esse vídeo, sobre algum assunto, lembrou de algum assunto aqui, nossa, eu tenho dificuldade com tal coisa. Você tem 10.000 horas de prática com esse assunto, com essa matéria, com essa linguagem de programação, com essa tecnologia, para analisar se você tem 10.000 horas de prática. Então, é bem capaz que não. Então, dê uma chance para você mesmo, foque, pratique, coloque mesmo em prática
faça vários exemplos, execute, descubra qual que é o seu método de aprendizado, se é vídeo, se é curso. Você só vai descobrir quando você começar a estudar e realmente prestar atenção. Se livre de distrações, celulares, séries, vai estudar, fala para os seus parentes, seus familiares, as pessoas que você mora perto aí, moram perto de você, junto com você. Fala que você precisa daquele tempo para poder estudar, é coisa séria. Se você está preocupado em aprender, igual o Rodrigo comentou aqui, né? Para o iniciante é melhor começar com livros ou cursos e tudo mais. Se você quer aprender, isso é algo sério, é para o seu futuro. Dedique para você, beleza? Se inscreve aqui no canal e clica aqui também no gostinho, no joinha e ativa as notificações e também vai aparecer um botão de hypar. É muito importante que você hype esse vídeo para poder ele ir mais e mais para frente aí. Aqui na tela eu vou deixar esse outro vídeo aqui falando sobre o mercado de programação. Clica aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.